Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje receberemos mais um convidado especial. Hoje a igreja está em festa, se conclui o período pascal e a igreja hoje realmente tem a sua certidão de nascimento, por assim dizer. Algumas pessoas têm aquele hábito de dizer que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo. Sim, é verdade. Mas isso não significa que não tenha um início de evangelização, que a igreja se lançou. O nosso convidado já está aqui, vou enviar aqui o convite para ele. Vamos ver a próxima vítima. Então, ele já está entrando. Salve! Oba! Meu irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Para quem não conhece, esse aí é o Danilo Ribeiro, daqui de São Paulo, mas precisamente da cidade de... O nome da cidade dele é bem diferente. Morungaba. Morungaba. Meu irmão, se apresente aí. O Danilo já esteve aqui uma outra ocasião, dando o seu testemunho de conversão. E hoje ele vai partilhar conosco o evangelho do dia. Mas conta aí, Danilo. Detalhe, vai, fala. Certo. Então, eu tomei a decisão de me tornar católico, antes sendo protestante e presbiteriano. Eu tomei a decisão há mais ou menos 7 meses. Já fui recebido na igreja por profissão de fé. Semana passada, para ser mais exato, né? Isso mesmo, semana passada. Na semana passada o Danilo fez a profissão de fé, recebeu a primeira comunhão também. Exato. E estou bastante feliz com a entrada na igreja, certamente. Antes de entrar na igreja, passei por 3 denominações protestantes, uma pentecostal, depois batista e, por fim, presbiteriano, do qual eu já entrei meio que com alguns desejos com algumas dúvidas a respeito da doutrina católica, mas decidi ignorar a doutrina católica que me incomodava o coração, deixei ela guardadinha lá e depois de 3 anos retomei os estudos quanto à doutrina da igreja e hoje estou, graças a Deus, introduzido aí no corpo de Cristo. Glória a Deus. O Danilo também tem um canal. Fala aí do teu canal. Cristão Católico é o nome do canal. Como que era o nome do canal antes? O canal antes era Cristão Reformado. E aí a gente mudou. Cristão Católico é melhor reformado do que um reformado. Então, é isso aí. Mas enfim, então vamos lá. Hoje nós temos a grande alegria de estar celebrando a solenidade de Pentecostes. Muitos irmãos também hoje estão recebendo os sacramentos. O ex-pastor Eduardo Faria, que faz parte do nosso apostolado, às 4 horas da tarde estará recebendo o sacramento da confirmação com o nosso Arthur Jordan, que será o seu padrinho. Mas enfim, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. À vontade, Danilo.
Bom, vamos lá. O texto já mencionado e lido pelo nosso irmão e diácono Jefferson é um texto do qual eu, ao lê-lo pela primeira vez, pensei, poxa, eu vou ver qual que é o evangelho do dia, qual que é o texto pelo qual eu preciso estudar e comentar sobre ele, fazer uma reflexão sobre ele. E eu confesso que eu tive um pouco de timidez e medo de lidar com a questão aqui com o versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, porque a minha estante estava cheia e repleta de comentários protestantes a respeito desse texto, e eu não tinha muita coisa para ler com comentários católicos a respeito desse texto. Na maior parte dos comentários protestantes é visível a tentativa de negação do sacramento da absolvição, da penitência, tendo como uma indicação nesse texto, nesse versículo do 23. Contudo, graças a Deus, eu consegui encontrar uma disponível aí na internet, em inglês, que não tem em português, um comentário de Santo Tomás de Aquino, em João, versículo por versículo. E o maravilhoso Santo Tomás me ajudou demais. Portanto, quero fazer esses comentários aqui, uma reflexão breve no texto, na qual o texto se encontra no seguinte contexto. Cristo já havia morrido, Cristo já havia sido sepultado, e ele tinha já ressuscitado e aparecido aos discípulos. Neste mesmo dia, o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, Cristo havia aparecido 6 vezes pelo menos, e esta aqui mencionada é a quinta. Nesta quinta aparição, onde todos os discípulos estavam reunidos, menos São Tomé, que São Tomé estará presente na próxima aparição, no versículo 26, Jesus então esperou um momento certo. O texto diz que eles estavam reunidos à noite, as portas fechadas, e muito provavelmente Jesus esperou esse momento para conseguir encontrá-los todos ali reunidos, os discípulos todos juntos. E o legal de se observar já nesse texto é que ele ainda está no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então, é daí que chamamos o dia do Senhor, o domingo de dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição do Mestre. Nesse contexto, onde os discípulos estão lá, as portas fechadas, com medo dos judeus, mesmo ainda Cristo já tendo aparecido a alguns deles, e alguns duvidavam, como o próprio São Tomé, que o verá depois no verso 26, muitos ainda estavam tremendo de medo dos judeus, e imagino que a mente deles estava completamente conturbada, porque imagine, eles eram aqueles que na ceia tinham dito, nós morreremos por ti, Jesus. E Jesus lhes disse, não, vocês me negarão. E foi o que próprio São Pedro, líder da igreja, o fez. Ele havia negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E outros discípulos correram, fugiram, não estiveram com Cristo até a morte, como disseram e estavam dispostos no coração a estar. Então eu imagino que eles estavam certamente aflitos por medo dos judeus e também conturbados no coração, pensando em como lidariam com essa questão no seu próprio coração. Negamos a Cristo, fugimos, abandonamos o Mestre. E eles estavam ali, então, nesse dilema, vivendo isso de portas fechadas, com medo dos judeus. É praticamente, só que em um grau muito maior, quando você encontra, por exemplo, na segunda-feira no trabalho, o corintiano que acabou de perder um jogo do Palmeiras no domingo. Ele fala assim, como é que eu vou encontrar com esse camarada, com o palmeirense lá, que vai me atormentar a vida? Então, certamente que esses estavam num grau muito maior, é lógico, mas essa é uma analogia boba, mas eles estavam num grau muito maior de aflição, porque eles encontrariam talvez judeus que eles diriam, cadê? E aí? Cadê o seu Deus? Seu rei foi crucificado, não saiu da cruz. Então eles estavam conturbados no coração e com medo dos judeus, até talvez medo mesmo de serem mortos ou condenados, aprisionados, presos pelos judeus. E é nesse contexto que
Jesus então aparece aqui no verso 19 com as portas fechadas. Jesus entra e se põe no meio deles. E aqui uma curiosidade legal que Santo Tomás menciona, Santo Tomás no seu comentário vai mencionar o comentário de Santo Agostinho na Catena Áurea, onde ele vai dizer que assim como Jesus assim como passou pelo ventre de Maria, nasceu sem romper a sua virgindade, mantendo a virgem perpetuamente, ele também, de forma milagrosa, adentrou por aquelas portas. E aqui, obviamente, que se trata de uma entrada milagrosa, porque ele é Cristo, o Deus, mas o detalhe interessante do comentário de Santo Agostinho é que já no quarto século era evidente a forma como interpretava e olhava para as Escrituras, tendo a certeza plena de que Nossa Senhora era virgem perpetuamente. Então, Maria, a Virgem Santíssima, já era vista já como, já no quarto século, ainda antes, mas Santo Agostinho é tão grande, citado por grandes reformadores como Lutero e Calvino, que se dizem, olha, o monge agostiniano Lutero, e estes que olhavam para Santo Agostinho nos comenta já, nós vemos já no início da igreja esse detalhe. Esta é uma curiosidade, até porque certamente que de forma milagrosa o Senhor se pôs no meio deles e se pôs lá no meio deles dando uma saudação que era comum entre os judeus. A paz esteja convosco. Essa saudação certamente que descansou o coração daqueles desesperados e medrosos discípulos que estavam lá reunidos com medo dos judeus. Deixa eu fazer um comentário brevezinho antes de tu adentrar nessa saudação, né? É que me chama muito a atenção e foi uma das coisas que eu dizia hoje na homilia, de Nosso Senhor se põe no meio deles. Muita gente critica com certa validade, né? As traduções do nosso missal. Infelizmente, foi mal traduzido, esta é a verdade, mas mesmo assim, nós utilizamos o texto e podemos utilizar o texto de uma maneira plenamente bíblica e católica. Muita gente não gosta da tradução, né, que é meio ruim mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No latim não está assim, né? E com o teu espírito. Esta seria a tradução correta. Mas nós que temos pelo menos um conhecimento básico, ou pelo menos deveríamos ter, de leitura da Escritura, sabemos que esta expressão, o Senhor está no meio de nós, Ele está no meio de nós, é profundamente bíblica, né? Nosso Senhor diz, eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. Então, Nosso Senhor se põe no meio dos apóstolos também. Ele está no meio de nós. Existe uma homilia do quarto século, se eu não estiver enganado, ou é do segundo, que é do Sábado Santo, né? Nosso Senhor que desce à mansão dos mortos, e quando ele desce, Adão diz, Ele está no meio de nós. Isso é belo. Certamente que é muito bonito. Então, Cristo, eu não sabia dessa diferença da tradução, isso já me ajuda muito quando eu ouvir na próxima vez. Continuando, então, depois do parêntese do seu comentário, Jesus, então, põe-se no meio deles, dizendo, a paz esteja convosco. Quando ele diz isso, certamente que aqueles discípulos foram tomados de uma paz no coração e ao mesmo tempo não sabiam, talvez não sei o que passava naqueles corações, mas eles viram o Mestre. Eles viram que aquele que tinha morrido e já estava há 3 dias morto, ele estava lá posto no meio deles. Alguns que ainda duvidavam, que ainda não tinham visto, Cristo fez questão de mostrar a sua presença real no meio deles. E a sua presença real no meio deles, ele o fez mostrando as chagas nas mãos e no lado.
Cristo fez questão de mostrar que ele era ele mesmo, realmente, fisicamente. Cristo estava lá. E Santo Tomás aqui vai fazer uma interpretação mística do texto, e ele gosta dessa questão da interpretação mística, dizendo sempre que a interpretação literal é aquela que deve ser usada para uma argumentação científica e para se provar algum argumento, mas que a interpretação mística do texto não pode ser descartada, principalmente quando ela traz uma verdade que é ensinada literalmente em outros textos das Escrituras. E ele vai nos ensinar e vai dizer o seguinte: esse texto certamente lembra a passagem em que Jesus ensina que aqueles que querem orar devem então fechar a porta do seu quarto, recolher-se e, em secreto orando, o Pai em secreto nos recompensa. Aqui nós podemos aprender com essa interpretação mística de Santo Tomás que Cristo é certamente aquele que nos visita no nosso recolhimento. Quando nós nos retiramos, nos recolhemos, nos colocamos de joelhos em oração, Cristo certamente nos visita e é aquele que nos dá a paz. É aquele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. A Bruna disse aqui na missa em português, responde em latim, preciso de libertação. Na verdade, não é que precisa tanto de libertação, é só enxergar as coisas do ponto de vista bíblico. Ele está no meio de nós, eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. Eu estou no meio de vós, sou o santo de Israel, é uma passagem do Antigo Testamento. Então, é simplesmente ler a passagem de modo bíblico, de modo católico. Bruna é tridentina. Eu me incomodava muito, eu posso dizer, eu me incomodava muito. É porque simplesmente as pessoas interpretam ou leem uma expressão com um único sentido, né? Eu gosto muito do professor Orlando Fideli, né? Do pessoal da Associação Monfort. É claro, tenho algumas críticas, é claro, com todo o trabalho que eles realizam na área apologética, acho isso maravilhoso, mas o professor Orlando, ele falava que essa expressão, ele está no meio de nós, indicava o nosso estômago, né? Como assim ele está no meio de nós? No meio de nós está o nosso estômago, mas por favor, uma expressão, ela pode ser lida em diversos modos, e nós precisamos lê-la de modo bíblico aqui. Certamente. Voltando à ilustração que eu estava fazendo, a interpretação do texto, assim como no recolhimento, Cristo ali aparece a eles, quando eles estavam aflitos, e lhes dá a paz, também é nesse recolhimento, num contexto parecido, em que Cristo também, em que o Espírito Santo também desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes, os capacitando a viver a missão. E também é assim, no recolhimento, nós também podemos ter acesso a essa presença de Deus real, a qual nos dá a paz que excede todo entendimento. Portanto, na aflição dos nossos corações, nos dias de hoje, na solenidade de Pentecostes, podemos saber que nós podemos experimentar esta paz que Cristo nos dá através da oração. No versículo 20, Jesus mostra também o que eu já mencionei, a sua real presença, mostrando ali então suas chagas, mostrando ali o seu lado ferido. Os discípulos são tomados de grande alegria. Então é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, o domingo santo do Senhor. E nesse dia, todos devem estar alegres, felizes, contentes, transbordantes de alegria, porque o Cristo ressuscitou. Então, o domingo para nós é um dia de alegria. É um dia que os católicos, por exemplo, não jejuam, porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor. Nós temos então esse dia para nos alegrarmos. Também é o dia em que todo católico experimenta aquilo que os discípulos experimentaram em algum sentido, porque eles experimentaram a presença real de Cristo posta no meio deles, e no dia de domingo nós nos reunimos na missa, na Santa Missa, e experimentamos também a presença real do Cristo na Eucaristia.
Vimos lá Cristo sendo elevado na hóstia consagrada e assimilamos o corpo de Cristo ao comungarmos. Comemos do corpo de Cristo, participamos da natureza divina e a presença real de Cristo é tomada em nós. Nós, então, temos acesso a essa presença real de Cristo no dia do Senhor, dia da alegria. Os discípulos foram tomados de alegria porque era o dia da ressurreição e viram o ressuscitado. Da mesma forma, nós alegremos-nos neste dia, porque, de fato, é o dia do ressuscitado. Vá à missa feliz, vá à missa contente, porque tu, você e eu estaremos todos comungando do corpo de Cristo. O versículo 20, que eu já mencionei, o versículo 20, agora o versículo 21, o texto diz, mais uma vez ele diz, a paz esteja convosco, e ele vai dizer o seguinte, como o Pai vos enviou, eu também vos envio. Cristo, então, é um claro mediador entre Deus e os homens, entre o Pai e nós, entre o Pai e a igreja. Jesus é aquele que nos envia com autoridade. A autoridade de Deus, o Pai, é dada a Cristo, seu Filho, que nos envia para que nós cumpramos a nossa missão. Cristo é esse que faz a ponte entre o Deus e o Pai. Deus tem um plano para nós, Deus tem uma missão para a igreja e é Jesus o mediador que nos faz saber desta missão. Cristo, então, é certamente o mediador para nós também católicos. E não o contrário. Cristo é certamente mediador entre Deus e os homens. No versículo 22, ele diz, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. E esse foi um dos versículos que eu achei um pouco de dificuldade para entender inicialmente, porque se pensa, o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, no Pentecostes, como eles receberam aqui já antes o Espírito Santo. E Santo Tomás me ajudou a entender o seguinte, ele vai dizer, e também o padre Paulo Ricardo vai dizer, que esse era um sinal daquela presença plena e absoluta que de fato desceria no dia de Pentecostes e os transformaria por completo. Contudo, ao mesmo tempo, não há problema algum em dizer e pensar que o Espírito Santo é recebido mais de uma vez ao longo da nossa vida. Quando nós somos batizados, nós recebemos a presença do Espírito Santo. E quando nós crismamos, nós também recebemos as palavras do bispo, recebei o Espírito Santo. Então, durante vários momentos da nossa vida, é extremamente aceitável e devemos buscar a presença do Espírito Santo e podemos dizer sempre, vinde Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo não é um objeto, não é uma coisa, não é um gás que enche e o nosso corpo está cheio, está lotado, não cabe mais, não pode vir de novo. Então, é extremamente tranquilo pensar que o Espírito Santo é derramado uma vez e pode ser derramado outras vezes. Então, quando diz, para que fazer a crisma? Geralmente isso é uma dificuldade protestante. Para que fazer a crisma? Para que receber o Espírito Santo de novo? Você já recebeu quando se converteu, quando foi batizado? Porque nós precisamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo. E, obviamente, com os nossos pecados, nossas culpas, com o nosso afastamento do Senhor, podemos apagar a presença do Espírito em nós. E eu chamo a atenção para uma coisa. Tem algumas pessoas que não gostam da expressão, mas ela é entendida de modo católico e diante disso aí que o Danilo está falando, ela tem sentido, que é a expressão batismo no Espírito Santo. Não é que seja um novo batismo. Muitas pessoas têm uma aversão a essa expressão, mas ela pode ser entendida corretamente enquanto uma renovação daquele seu batismo que você já recebeu o Espírito. É como o Danilo está dizendo, nós podemos continuamente sermos receptáculos da graça de Deus, sermos receptáculos do Espírito Santo. Por isso que dizemos, vinde Espírito Santo, e pode ser comparado à renovação que nós fazemos dentro da missa, a renovação das nossas promessas batismais. Certamente que nós podemos o tempo todo, várias vezes, sermos renovados da presença do Espírito Santo e o termo ser batizado com o Espírito Santo pode ser usado tranquilamente, porque batizar é nada mais, nada menos entendido nesse contexto como receber uma efusão do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo, e ele pode ser derramado sobre nós quantas vezes quisermos, quantas vezes o Senhor quiser. É isso. E eu chamo a atenção para
a própria recepção da Eucaristia. De fato, nós recebemos a Eucaristia, mas, como diz a doutrina católica, por concomitância, o Espírito Santo está unido ao Cristo também. Então, quando nós recebemos o Senhor na Eucaristia, também recebemos concomitantemente o Pai e o Espírito em nós. Exatamente, perfeito. O Espírito Santo, então, dado a nós, e podendo nós termos acesso a essa efusão do Espírito durante vários momentos em nossa vida, isso nos faz nos lembrar de que essa solenidade celebrada hoje, do dia de Pentecostes, ela nos ajuda a pensarmos e a relembrarmos a ideia de que nós não estamos sozinhos. Deus nos dá uma missão, Cristo Jesus nos envia de fato, assim como o Pai o enviou, Ele nos envia, mas Ele não nos envia sozinhos. Não há pelagianismo aceitável aqui, nós não temos que fazer com as nossas próprias forças. Então todo católico não é pelagiano como somos acusados. Nós temos plena convicção e certeza de que sem a presença do Espírito Santo nós não cumpriremos a nossa missão. Então hoje, dia de Pentecostes, solenidade do dia de Pentecostes, que nos lembremos que o Espírito Santo nos ajuda e está conosco, que nós o recebemos nos sacramentos, o recebemos no batismo, na crisma e em todas as vezes que o Senhor nos quiser nos dar, e nós estaremos sempre com alguém, sempre com o Espírito, nunca abandonados, nunca sozinhos, porque se estivéssemos sozinhos, nada conseguiríamos fazer. Se estivéssemos sozinhos, estaríamos certamente como os discípulos, amedrontados, fechados, trancados, com medo dos nossos inimigos religiosos, ou seríamos ateus. Nós não teríamos coragem alguma para viver o nosso cristianismo. E aqui, já agora adentrando no versículo 23, o mais que me gerou um pouco mais de dificuldade, por causa do vasto número de material protestante que eu tinha a respeito disso, o Senhor, a igreja, ela é instituída numa estrutura. Então, há uma estrutura da qual Cristo é o cabeça. E o cabeça é o mediador entre Deus e os homens. O Pai, o qual fala e se revela através do Filho, e enviou o Filho, e o Filho assim nos enviou. Ele organizou e instituiu a igreja numa estrutura. Essa estrutura tem Cristo por cabeça. Cristo por cabeça é o único que tem autoridade, por sendo Deus, é o único que tem autoridade de perdoar os nossos pecados. Isso não é negado, principalmente nem pelo nosso catecismo. Eu estou aqui com o catecismo e eu quero ler um pedaço do catecismo que diz: só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo. Qual é o parágrafo, Danilo? 1441. O Filho do Homem tem poder de perdoar pecados e exerce esse poder divino. Teus pecados estão perdoados. Mais ainda, e aqui ele tem uma nota que faz referência ao texto que estamos lendo. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que exerçam em seu nome. Então, aqui, não é que Cristo diz o seguinte: vocês têm autoridade para declarar o perdão que eu já dei. Não, não é uma mera declaração. É de fato o Deus quem perdoa, é de fato Cristo quem nos perdoa. Mas esta autoridade é uma autoridade real, entregue aos apóstolos aqui, para perdoar de fato os pecados e reter o perdão dos quais eles decidissem reter. Então, a igreja aqui organizada numa estrutura, do qual tem Cristo por cabeça, depois tem os apóstolos, tem os bispos do que recebem a autoridade dos apóstolos. É a única estrutura da qual há uma eficácia do sacramento, uma eficácia real do sacramento. O sacramento da absolvição, da penitência, da confissão, só é possível, a eficácia dele só é possível se faz parte, está dentro dessa estrutura que tem Cristo por cabeça, enviado pelo Pai, e que entrega então essa autoridade aos seus apóstolos e aos bispos da igreja. Se você sair dessa estrutura,
e criar uma outra estrutura, você não tem Cristo por cabeça e o seu sacramento ou qualquer outra coisa que você faça não tem a eficácia de sacramento e meio de graça, assim como tem na igreja instituída por Cristo, que temos nós, graças a Deus, é a Santa Igreja Católica. Eu acho que valeria muito a pena fazer um rápido comentário de que é o Espírito Santo que congrega e que une a igreja. O pai e o filho, a pessoa do pai e do filho são unidas pela terceira pessoa. O amor de um pelo outro é o Espírito. E só quem é capaz de conservar a igreja na sua unidade é o Espírito. Tanto é que aquele que divide, aquele que separa é o diabo. Mas aquele que une é o Espírito. Então, quem deixa a igreja na unidade de doutrina, de ensinamento, de governo, de fé, de liturgia, não são os homens. Não são meramente o Papa, os bispos também. Mas antes de mais nada, nós sabemos que é uma força espiritual que dirige a igreja e que faz com que ela esteja unida e congregue todos os povos, como a primeira leitura nos remete dos Atos dos Apóstolos. Perfeitamente. Isto é maravilhoso no texto e deixa-nos claro que se nós abandonarmos a estrutura da igreja organizada que possui esse Espírito Santo unificador, nós certamente estamos pulando fora da organização e estrutura e igreja que o próprio Cristo instituiu. Então, os sacerdotes, têm esse poder de ministrar o sacramento, de dar a absolvição dos nossos pecados por meio do sacramento da confissão e da penitência? Certamente que sim, porque receberam esta autoridade dos seus bispos, que receberam dos apóstolos, que receberam do Cristo. Portanto, por isso, pular fora desta estrutura é não ter autoridade para dizer isso, para fazer essas coisas, para exercer ou administrar os sacramentos da igreja. E o interessante é que os sacramentos da igreja, eles trabalham como diz a expressão em latim, ex opere operato. Então, não depende do sacerdote, não depende da vida e estado de vida daquele que administra, mas depende dele, do ministro, mas depende dele estar ligado ao corpo de Cristo e possuir essa autoridade recebida da igreja. A autoridade recebida é a autoridade de Cristo. Por isso, quando ele diz: os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que os próprios pecados dele não tenham sido perdoados, os seus terão sido perdoados, porque ele os faz com a autoridade de Cristo. Tem uma parte da oração eucarística 3 que eu acho muito bonita. Diz assim: olhai com bondade a oferenda, que é a mesma coisa de sacrifício, da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O pedido da igreja, a oração da igreja, que ao nos alimentarmos com o corpo de Cristo, nós possamos ser repletos do Espírito Santo e assim sejamos um só corpo e um só Espírito com Ele. É o Espírito que congrega, que une, e esta unidade nós só encontramos na Santa Igreja Católica. Perfeitamente. Perfeitamente. Na Igreja Católica, isso é maravilhoso. Nós podemos ser carismáticos sem precisarmos sair da Igreja Católica. Podemos ser mais tradicionais sem precisar deixar a Igreja Católica. Podemos ter um rito mais oriental sem deixar a Igreja Católica. Podemos ter a diversidade na unidade. E essa diversidade na unidade só é possível dentro da Igreja que é de fato universal católica. Uhum. Sem precisarmos abandonar a estrutura e abrirmos a nossa própria estrutura. Concluindo o comentário de todos os versículos, vamos nos lembrar então que Cristo, na nossa aflição, no medo e no recolhimento, é aquele que nos visita, que nos ama, que não nos deixa
sozinhos, que nos traz a paz que excede todo o entendimento. Jesus é aquele que realmente está presente em nossa vida e nós podemos tê-lo presente fisicamente na Santa Eucaristia. Cristo e o dia do Senhor é motivo da nossa alegria, é motivo da nossa paz. Então, hoje, domingo, dia do Senhor, solenidade do Pentecostes, lembremos-nos de que o Espírito Santo é derramado para não nos deixar sós, mas para nos dar um consolador, dar-nos um capacitador da nossa missão. E Jesus é, de fato, o mediador entre Cristo e os homens. Ele é aquele que torna possível a mediação dos outros membros do corpo. Ele é aquele que torna possível a mediação e a intercessão dos santos, por exemplo. Cristo é o cabeça. Quem manda na ilustração do corpo? Quem manda nos membros? É a cabeça. A cabeça manda nos membros. Mas se eu preciso me alimentar, meu estômago precisa de comida, ele o faz através da boca, a qual tem a comida levada pela mão. Então, o corpo é isso, é tudo trabalhando junto. Então, nós nos alimentamos, nós somos nutridos, nós recebemos essa mediação que só é possível por causa do cabeça. Mas, ao mesmo tempo, Cristo sendo o cabeça, ele pode fazer com que haja vários intercessores que trabalhem e façam com que a igreja cresça e seja alimentada. Jesus, então, é o cabeça da igreja. Há uma única estrutura a qual ela é organizada e os sacramentos são meios de graça por causa da autoridade de Cristo. Por fim, então, lembremos-nos do dia de Pentecostes que nos traz todas essas verdades no texto do Evangelho de hoje. E é isso aí. Amém. Danilo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conosco. Deus abençoe, perseverança aí e até uma próxima vez. Deixa eu dar uma bênção aqui para todos vocês que ficaram conosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, Deus abençoe, compartilhem esta live, acompanhem o nosso apostolado e rezem por nós e pelas conversões e pela unidade da igreja. Feliz solenidade de Pentecostes para vocês. Um abraço, Danilo. Até a próxima. Até semana que vem.